que vai fazer 2 anos na próxima semana, numa desses momentos acompanhando o filho, estava exatamente vendo o desenho do Patinho Feio. E o desenho do Patinho Feio fala exatamente sobre o esquecimento, aquele animal que é diferente dos outros, que é desengonçado, que ninguém lembra que ele existe, que as pessoas querem distância dele. E, na verdade, o patinho não era um patinho feio, ele era diferente porque ele era um filhote de ganso. Então ele era mais pescoçudinho, ele era todo desengonçado, andava errado, demorou mais a se desenvolver, porque o pato é diferente do ganso, né? E quando ele se tornou adulto, ele se tornou um animal mais patos, filhotes de pato que o acompanhavam, né? E eu estou falando disso porque algumas semanas atrás eu trouxe aqui a questão da Seplanct nessa casa. E a Seplanct, ela é um patinho feio, né? Ninguém lembra da Seplanct, ninguém fala da Seplanct, ninguém trata sobre ela, ninguém fala sobre ela. Fala-se em muro, fala-se em corrupção, fala-se em educação, em saúde, em segurança, polícia, enfim. Mas ninguém fala da Seplanct. A Seplanct, deputado Ferraz, é o patinho feio do governo. Só que tem um detalhe, ela pode amadurecer, ela pode chegar à idade adulta, ela pode ser alimentada, ela pode ser reestruturada, e aí ela será uma grande instituição. E eu queria explicar um pouquinho sobre a história da Seplanct aqui, deputado Ferraz. A Seplanct, ela foi criada em abril de 1971. Claro que naquela época era um outro nome. Era Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. E tinha umas funções bem parecidas com a de hoje. Bem parecidas. Essa secretaria ela passou por diversas mudanças nessas últimas quase 5 décadas, né? Já são quase 5 décadas. 47 anos que ela existe. E em 2015 ela se tornou a Seplanct, Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia, Mineração, enfim. São diversas as áreas que ela atua e que, na verdade, por trás dela existe uma importância muito grande, mas ela continua sendo olhada como o patinho feio. Se nós entrarmos agora, eu quero convidar todos aqui, tanto o pessoal que está nos assistindo pela TV, quanto a todos aqui que tenham interesse nessa matéria, no portal da Seplanct, ela tem diversos objetivos. E aí, se você prestar atenção, Vossa Excelência presta atenção, deputado Ferraz, diversos dos problemas que estão acontecendo hoje no Estado é porque a Seplanct é um patinho feio. São diversas as funções da Seplanct. Por exemplo, crescimento econômico, inovação tecnológica e busca do pleno emprego. Só o pleno emprego já resolve metade da nossa vida. A pessoa que está empregada, ela tem condição de se alimentar melhor, tem condição de colocar seu filho numa escola melhor, tem condição de educar seu filho melhor, e assim por diante. Uma das funções da Seplanct, o patinho feio. Outra função da Seplanct,
elevação da produtividade e dos salários reais, dinamização das empresas e a prosperidade dos municípios amazonenses. Olha como o Patinho Feio é tratado e ninguém nem sabe que ele tem essa função. Fazer com que os municípios cheguem à prosperidade, desenvolvimento dos municípios do Amazonas. É o que a gente tanto fala, mas a Semplant é tratada como o Patinho Feio, porque ninguém conhece essas funções aqui. São situações que a sociedade não conhece e que a gente tem que dar mais valor para a Semplant. Outra função da Semplant, articulação e cooperação entre o Estado e a sociedade para o desenvolvimento socioeconômico. Sabe o que quer dizer isso, deputado Platini? É o governo, é o Estado propondo o diálogo com os empresários, com os comerciantes e com os empreendedores. Por que que o trabalho não é feito? Porque é o Patinho Feio. O Patinho Feio ainda não conseguiu andar, ainda não conseguiu falar, ainda não conseguiu trabalhar, ainda não amadureceu, ainda não foi reestruturado. A Semplant é um dos órgãos mais importantes da estrutura do governo do Estado, porém não é reconhecida como tal. O outro objetivo da Semplant: estabelecimento de negociações econômicas nos planos nacionais e internacionais, visando investimento estratégico. O que quer dizer isso? Ela é responsável por trazer ao Amazonas, ao Polo Industrial de Manaus, junto com a Suframa, fábricas e empresas multinacionais que aumentam os postos de trabalho no nosso estado e na nossa cidade. Outra função da Semplant, deputado Sabarreis: promover incentivo fiscal e tecnológico. Sabe o que quer dizer isso? Quando o empresário recebe um incentivo fiscal, e Vossa Excelência é empresário, Vossa Excelência tem margem para usar os recursos ou para investimento ou para recrutar novos trabalhadores, novos postos de serviço. Vossa Excelência tem dinheiro em caixa, o que Vossa Excelência faz? Novos investimentos, ou aumenta a sua capacidade de venda, trazendo o quê? Recursos humanos, novos postos de trabalho para a sua empresa. Essa é uma das funções da Semplant. E a última, o apoio à implantação de empresas geradoras de emprego e renda. Ou seja, a Semplant, cabe a ela tudo isso, mas ela não consegue fazer isso. Cabe à Semplant uma reestruturação, cabe à Semplant, o governo do Estado, possa fazer essa união de uma instituição estadual tão importante quanto a Suframa. A Suframa está para o Amazonas, no âmbito federal, assim como a Semplant está para o Amazonas, no âmbito estadual, só que com um detalhe: ela continua sendo o Patinho Feio. E aí, deputado Serafim, Vossa Excelência, que é economista, sabe muito bem que o emprego é o maior programa social que nós temos. Pessoa que está empregada não tem momento de ociosidade para as drogas, não tem, se tem problema de saúde, consegue ir a um bom médico, paga um bom plano de saúde e assim por diante. Ou seja, o maior problema hoje do Amazonas e do Brasil é o emprego. O Amazonas é o terceiro maior índice de desemprego do Brasil. São cerca hoje de 250 mil pessoas que estão desempregadas, deputado José Ricardo Wendler. E como é bom ter Vossa Excelência aqui para debater esse assunto comigo.
Vou já conceder a parte. E ontem Vossa Excelência falava sobre isso, porque nós estamos tratando sobre esse assunto desde terça-feira. Desde terça-feira nós estamos falando sobre emprego aqui nessa casa. E ontem falávamos sobre os incentivos da Sudan às empresas que compõem a sua área de atuação, que está incluído o Amazonas. Mas concedo boa parte a Vossa Excelência, deputado Zé Ricardo. Ricardo Wendler, acolho a sua parte na íntegra, concordando com Vossa Excelência, tanto Vossa Excelência quanto a mim, deputado Serafim Correia, naquela última tentativa de mudança na estrutura, de passar algumas atribuições da Semplantes para a Cefaz. Nós três fomos vozes atuantes aqui, tanto que conseguimos com que o governador voltasse atrás, foi revogado, né, o decreto que passava algumas atribuições da Semplantes para a Cefaz, e eu me sinto, juntamente com Vossa Excelência, deputado Serafim Correia, com o dever cumprido nesse sentido, e tenho certeza que esse momento é o momento em que nós estamos extremamente preocupados com essas perdas de competitividade vindas do governo Temer, principalmente nesse último, quando estamos perdendo alguns incentivos do polo de concentrados de refrigerantes, mas isso nos força a pensar em alternativas. E aqui o encaminhamento tem que pensar um pouco na questão regional, né? O que o governo do estado pode fazer, além de esperar pelo governo federal. A gente não pode ficar só esperando da SUFRAMA, não podemos ficar esperando só do modelo Zona Franca de Manaus. Podemos caminhar junto com esse modelo, mas tem coisas que não dependem do Temer, da Dilma, do Lula, seja lá de quem for o próximo presidente. É exatamente estruturar a Semplantes, fortalecer, ver o que pode melhorar lá na estrutura dessa secretaria extremamente importante. E eu quero dizer que hoje mesmo estarei tentando conversar e ter uma audiência com o titular daquela secretaria, para que a gente possa ver o que a gente pode fazer, deputado Alessandro. Vossa Excelência, que pertence à Comissão de Assuntos Econômicos desta casa, a Comissão de Finanças, o que a gente pode fazer já na LDO para melhorar a estrutura e fortalecer a Semplantes, que tanto é importante para os investimentos e fazer com que as empresas cheguem à cidade de Manaus, ao estado do Amazonas, e que nós possamos avançar em números de postos de trabalho e de empregos no nosso estado. Que Deus nos ilumine, muito obrigado e bom dia a todos, né? Que o nosso Brasil possa, no próximo domingo, estrear na Copa com vitória, mas a gente não quer o Brasil só campeão no futebol, a gente quer também o Brasil campeão nos serviços públicos. Muito obrigado.